Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa do estudo das parábolas de Jesus. Já fizemos um programa sobre esse estudo, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, dos versículos 1 a 17. Hoje vamos começar do versículo 18. Só que, dos versículos 1 ao 17, Jesus narra a parábola do semeador. E do 18 em diante, Jesus, quebrando a exceção dos seus ensinamentos, ele vai exatamente trazer para nós a interpretação dessa parábola. Que a parábola, como nós já vimos, é um termo hebraico, machal, que o grego chama parábole. E Jesus ensinava dessa forma, que é o terceiro nível de interpretação do estudo rabínico e que é realmente muito profundo e que cada época a gente entende diferente, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa sensibilidade espiritual. E esse estudo das parábolas, ele me encanta pela magnitude, pela profundidade, pela espiritualidade que os envolve. Jesus ensinava como um mestre, e não tem coisa melhor de se ensinar do que contando história. Que a história, ela chama a atenção do ouvinte, e no seu bojo vem todo o ensinamento que se deseja revelar. Então, Jesus, no primeiros versículos, de 1 a 17, ele fala de um semeador que saiu a semear, que nós já sabemos, você já conhece essa parábola demais, mas no versículo 18 em diante, Jesus começa a explicar o porquê. Ele conclui no versículo 17 dizendo assim: eu vos digo que vários profetas justos aspiraram a ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Por quê? Os discípulos estavam diante do Messias, ouvindo do próprio Messias e vendo o próprio Messias lhes trazendo todo o ensinamento. E aí, Jesus começa a dizer no versículo 18, essa tradução aqui você vai encontrar diferente, porque é uma tradução direta do original, como nós gostamos de trabalhar. Ele diz assim: vós, portanto, atentai para o exemplo utilizado na parábola do semeador. A todo homem que ouve a palavra do reino sem compreendê-la, o criminoso vem, arranca o que fora semeado em seu coração. Olha que coisa interessante. Assim é o que foi semeado à beira da estrada. A gente encontra tantas pessoas assim, que ouve a palavra, se encanta, mas quando vem o lado material, porque a parábola é um chamamento espiritual, quando vem o chamamento material, as coisas do dia a dia, a riqueza, o poder, a condição social, as facilidades do mundo físico, a pessoa esquece da renúncia espiritual que tem que ter. E Jesus diz isso. Quando ele chama de criminoso, muitos tradutores chamam de demônio, satanás, opositor, mas não, é a nossa visão material que às vezes vem e nós perdemos toda a oportunidade de ouvir a espiritual e nos entregamos ao material. E Jesus disse que a semente para isso foi aquela que foi semeada à beira da estrada. E o que foi semeado nos rochedos é o ouvinte da palavra que logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É efêmero. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele tropeça. É interessante porque quantas pessoas a gente tem ouvido falar disso, que diz que eu faço bem, prego
mas as pessoas não entendem. Ou então, eu já vi muitas pessoas que se arvoram, que se dizem que estão tocados pelo Evangelho e se empenham em fazer a caridade. E eu já vi, eu tive um caso particular de um amigo que comprou, quando ele viu o Evangelho de Mateus, dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, ele comprou muitas cestas de alimento e foi para uma dessas entidades carentes, comunidades carentes, ele e mais 2 pessoas, distribuir. Ora, as pessoas, quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto dessa natureza, a gente tem que fazer um planejamento, saber como é que chega aquele ambiente, o que é necessário, para que não haja surpresas. No caso dele, houve realmente surpresa, porque o que ele levou não foi suficiente, as pessoas ficaram aborrecidas, o xingaram, o maltrataram, ele teve que fugir do ambiente numa condição até mesmo de parecer que ele era que estava fazendo alguma coisa errada, e então ele disse, nunca mais eu farei caridade. Ora, é como já ficou aborrecido, quer dizer, ele não queria servir, ele queria ser servido. Ele queria, na verdade, ser reconhecido como um herói, que lembrou-se dos outros, ser muito... E não é por aí. Jesus manda, como um bom judeu, dar com a direita, que a esquerda não veja. E aí por isso que Jesus diz assim, o que foi semeado no rochedo, sobre a pedra, semente que caiu sobre a pedra, é o ouvinte da palavra que recebe com alegria, mas não tem raiz. Tem entusiasmo. Tem gente que chega nas nossas conferências, chora, se emociona, mas quando sai das nossas casas espíritas, é o mesmo. Não muda. Absolutamente. Permanece na sua mesma condição de uma pessoa que não tem raízes, que não assimilou os ensinamentos de Jesus. É bonito dentro da casa, mas lá fora a atitude é outra. Fé sem obras é morta em si, como já nos afirma Tiago, o irmão de Jesus. Então Jesus começa a avaliar nessa grande parábola o comportamento do ser humano frente aos ensinamentos, frente ao momento de tomar uma posição que resulte na prática. Essa é a primeira observação que nós deixamos para vocês, porque o nosso tempo está esgotado. Mas permaneça conosco, fica só um minutinho aí, não sai daí. Retornaremos já falando da explicação da parábola do semeador, feita por Jesus no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 18 em diante. Fique conosco. Até já.